Ana, e dentre as mil e uma utilidades da mangaba, aí, o principal destino é para suco, sorvete, geleia, que as mulheres aí, catadoras, destinam esse produto, nessa fruta. Sim, o subproduto mais comercializado é a polpa. Então, existem algumas fábricas, né, de polpas na região Nordeste que, vamos dizer, além do comércio da fruta in natura, que se dá em mercados, né, elas fornecem os frutos para esses despolpadores e que fazem a fruta, né, em polpa. Um outro uso que foi bastante importante para a mangaba é o látex, né? Ela é de uma família que produz um látex. Então, antes da Primeira Guerra, assim, já era de conhecimento dos índios, né, das etnias indígenas, o uso desse látex. Eles faziam bolas, né, bolas de látex para brincar como se fosse bola de futebol. E depois, com a Primeira e Segunda Guerra, esse látex foi explorado um pouco, né, para a produção da borracha. Mas o principal realmente é a fruta. É importante ressaltar que existem 6 tipos de mangaba. Na região norte e nordeste só ocorre um tipo, tá? E no Cerrado a gente tem região de Cerrado e adjacências, os outros 5 tipos de mangaba. A Ana falou que elas produzem, né, o próprio licor, o próprio doce e também vendem para a indústria. Isso é importante no agro, né, onde está a produção, a plantação, tem que ter a indústria, a agroindústria, para poder escoar essa produção, Claro, né? Joyce, isso é o chamado empreendedorismo, né? Porque elas preparam tudo aquilo, vendem para a agroindústria e aí conseguem manter sua família, conseguem fazer seus filhos educarem, conseguem fazer seus tratamentos de saúde. E o que é mais interessante disso tudo é uma planta, é uma árvore de mais ou menos 7 a 10 metros de altura que tem na natureza, está ali. Agora é recente, acredito, as plantações mais domesticadas, né, mais organizadas para a colheita de mangaba e tal. Porque antes não, era uma cultura eminentemente extrativa, como era a borracha no início, né? E tem uma coisa muito interessante também do látex, porque a gente sempre quando fala de látex, de borracha, pensa sempre naquelas bolas pretas, né, que vem da Amazônia. Mas a mangaba, o látex dela, é meio rosado, é meio branco. Então é muito interessante, porque é um outro tipo de borracha, então, que também tem suas qualidades. A maior parte, né, o extrativismo, né, Ana, como você colocou aqui, mas a Embrapa já tem aí umas mudas, uns exemplares, corre o risco de extinção? Extinção, não, mas a perda dessa variação, né? A gente vê que são 6 tipos distribuídos no país, 5 estão concentrados na região do Cerrado, mas a gente está perdendo potenciais, que a gente fala, né? Reserva genética. Porque mesmo que tenha pesquisa realizada pela Embrapa, pelas universidades, institutos de pesquisa, a gente não conseguiu ainda mapear e ter toda a pesquisa realizada em todas essas populações, né? A Embrapa já fez mapeamento, acho que de 30 populações. A gente tem uma equipe de recursos genéticos que vai como expedição, coleta material, propaga, faz a muda e faz um depósito nesse banco que a gente tem aqui no campo, né? Fica num município próximo a Aracaju, como se fosse assim uma reserva. Muitos dos exemplares que a gente, alguns ali naquela reserva que a gente chama de banco de germoplasma, não existem mais nos locais, tá? Então existem alguns estados que já houve perda de muito material. Aonde a produção é mais organizada e que tem uma importância econômica, social, como é aqui em Sergipe, elas estão mais conservadas, mas existe a pressão, ocorre perdas. Extinção, eu acredito que não, por conta da pesquisa, dessas associações organizadas que defendem, né, as populações naturais e as iniciativas de plantio, como foi falado aqui, né, que é uma coisa bem recente.
né? Então, hoje, se uma pessoa quiser plantar mangaba, a Embrapa disponibiliza, desde a produção de mudas, né? O passo a passo.